Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso YouTube. E nesse vídeo aqui, na verdade, é uma série de vídeos que vai começar com esse aqui, tá? A gente vai tratar sobre alguns assuntos que são essenciais para você enquanto programador e que não necessariamente são coisas técnicas, tá? Então a gente vai começar falando sobre como estudar programação. Só que eu não vou ficar falando só, técnica, faça isso, faça aquilo, método Pomodoro, enfim, não só isso, tá? Vamos falar um pouquinho tentando fazer você entender um pouco mais a fundo, tipo assim, vamos diminuir um nível, baixar um nível de profundidade, diminuir no sentido de ir mais profundo, para você entender um pouquinho mais sobre a sua própria cabeça, para a partir disso a gente conseguir fazer as coisas certas que vão levar a gente a estudar melhor como programador. Então deixa eu só vir para minha telinha aqui. Pronto. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu gosto muito, sempre gostei muito de estudar sobre o cérebro, psicologia, neurociência, enfim, tudo mais. Já adianto, não sou psicólogo, não sou neurocientista, então nada que eu falar aqui é uma afirmação representando essa galera, beleza? Sou só um programador e gosto de estudar sobre o assunto. Mas não entrando em profundidade demais sobre isso, vamos entender um pouquinho, pelo menos dois aspectos de como é que o cérebro funciona, para a partir disso a gente evoluir um pouquinho mais para técnicas de estudo, tá bom? Então, entendendo essa basezinha, bem base mesmo, fica mais fácil de você até saber adaptar as técnicas de estudo para você, tá bom? E para a sua situação atual, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro. Só dois pontos rapidinho, não vou ficar enchendo termos técnicos, nada disso, tá? Então, é o seguinte, o nosso cérebro, em nível estrutural, animal mesmo, tá? Ele foi feito para sobreviver. Então ele foi feito para manter você vivo. Então o cérebro não quer ser feliz, o cérebro não quer aproveitar a vida, nada disso. Ele só quer se manter funcionando, tá? Vivo, basicamente. Respirando, tá vivo é o suficiente. O resto ele não quer saber. O resto aí é coisa adicional, tá? Então, beleza. Entendido isso, vamos entender o seguinte, ó. O cérebro, ele basicamente para se manter vivo, ele precisa de duas coisas funcionando. Duas coisas que são boas para ele a nível animal mesmo, tá? A primeira coisa, você não está vivo agora? Você não está respirando agora? Então ele entende que o que você está fazendo agora está mantendo você vivo. Independente se você está feliz, não estou feliz, beleza, não quero saber, está vivo, tá? Então ele quer que você se mantenha fazendo o que você já faz. Quer isso seja ficar sentado no sofá assistindo Netflix ou fazendo exercício, não importa. O que importa é, está fazendo aqui, está se mantendo vivo? Continua fazendo isso, tá? E o segundo ponto, ele quer que a gente diminua o máximo possível as chances do futuro nos prejudicar, tá? Ou seja, as chances do incerto, basicamente. Se algo tem, tipo assim, comecei a praticar corrida, um esporte novo, por exemplo, ou comecei a estudar alguma coisa, isso inclui estudo também, tá? Qualquer coisa nova que você começa a fazer, a primeira coisa que o cérebro vai fazer é, beleza, o cara começou a fazer isso daqui. Eu não sei o que é isso, eu não sei, né? Não sei o que o futuro espera para mim com relação a isso, se isso vai me prejudicar ou não. Como eu não sei, existe uma chance de 50% de aquilo ser ruim para mim. E o cérebro sempre vai pelo mais pessimista. Por quê? Porque ele quer se manter vivo. Então, sempre a situação pessimista é a que ele mais vai ter atenção. Por isso que notícia ruim é tão vista, né? É tão usada, na verdade, para te manter com atenção naquilo. E notícia ruim apela para esse aspecto animal do nosso cérebro, tá? Então, se algo tem 50% de chance de me prejudicar, independente de como vai me prejudicar. Então, comecei a fazer uma coisa nova. Tá, pode ser muito bom para mim, como tem 50% de chance de ser ruim para mim, certo? Então, aquele 50% de chance é o suficiente para o seu cérebro resistir. Beleza, eu não sei o que é que o futuro daquilo ali é incerto para mim. Eu gosto de me manter naquela zona que eu já conheço. Então, aquilo ali eu não quero. Então, estudar esse negócio novo aí que você está estudando, não quero isso daqui. Isso não oferece risco demais para mim. Mesmo que, quando a gente para raciocinar, tem nada a ver, não vai oferecer risco nenhum. Mas o aspecto animal da gente não reconhece isso. Então, ele vai despertar em você o quê? Medo, ansiedade, esse tipo de sentimento que é associado ao quê? Ao que eu não conheço, basicamente, tá? Então, sem entrar demais, como eu falei, no aspecto científico das coisas, o cérebro precisa continuar fazendo o que está fazendo e evitar problemas futuros. Isso vai garantir, né, a nossa sobrevivência. Então, naturalmente, você vai ter
muita resistência, principalmente no começo, quando você começa qualquer coisa nova. Então, estudar programação é uma dessas coisas. Ah, não oferece risco à minha vida. O seu cérebro não entende dessa forma, sabe? Então, quando você começa a estudar programação, não tem o hábito de estudar. Vou começar a estudar, beleza. Você vai naturalmente ter resistência a fazer esse tipo de coisa, a estudar, a criar o hábito de estudar. Tudo bem? Então, vai ter aquela desanimação, ficar estudando isso aqui, não conseguir estudar hoje meia hora aqui, amanhã ter que estudar uma hora, por exemplo, ou então meia hora também, já vai ser difícil. Enfim, existe um período em que aquilo vai ter resistência para você continuar fazendo. Então, vai precisar que você tenha mais motivação. Motivação no sentido, não é de euforia, não é tipo palestra motivacional. Não, não é isso. Motivação no sentido de motivo para a ação, literalmente. Então, por que você está fazendo isso? Ah, estou fazendo isso para melhorar a minha carreira. Estou fazendo isso para mudar a minha carreira, para desenvolver uma nova habilidade. Beleza. Então, se mantém com esse motivo para a ação, para você se manter resistindo a essa força que ela tem um tempo que ela vai se manter forçando você a não fazer isso. Tudo bem? Beleza. Entendido esse ponto 1. O ponto 2 que eu quero antes da gente ir para a técnica de estudo de fato é o nosso cérebro, ele, pelo menos uma parte dele, né? É como se fosse uma massinha de modelar. Sabe aquela massinha de modelar que a gente brincava quando era criança? Então, é tipo isso. Como eu falei, eu não vou entrar em como é que os neurônios funcionam. Beleza, você pode pesquisar sobre isso, mas a ilustração simples para uma criança entender é que é como se o nosso cérebro fosse uma massinha. Sendo uma massinha, a gente consegue modelar ela para pensar de diversas formas diferentes. E conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo coisa nova, a gente vai resistindo, por exemplo, a algumas coisas. E resistimos. Vai chegar um momento que o nosso cérebro ele simplesmente vai se adaptar. Ah, beleza, o cara tá fazendo isso, eu tentei resistir, mas aparentemente não tem nenhum risco mesmo na nossa vida. Antigamente era 50%, mas agora não tem tanto risco assim. Então não preciso tanto de ficar resistindo. Esse raciocínio que eu fiz para você é só uma ilustração. Basicamente, o nosso cérebro ele se adaptou, partes dele, né? Se adaptaram para conseguir abarcar essa nova habilidade que você está fazendo, ou esse novo hábito que você está estipulando, por exemplo, tá? Tem um livro muito bom, que é um livro sobre hábitos, né? Se você digitar aí na Amazon, no Google, Hábitos, livro, é o primeiro que você acha, é um amarelinho, tá? Acho que é O Poder dos Hábitos, ou coisa assim. Então, basicamente, o nosso cérebro vai se adaptando. Só que enquanto ele não se adapta, e aí existem muitas divergências em quanto tempo demora isso, tá? Isso é muito relativo, na verdade. Mas enquanto ele não se adapta, vai existir resistência, tá? Na verdade, sempre vai existir, mas vai existir mais resistência, certo? Então é importante a gente ter ciência disso e não simplesmente, uma coisa está chata, então não vou fazer. Está simplesmente sendo manipulado pelo seu cérebro animal, que ele não quer progresso, ele não quer que você avance. Tá? Ele quer só te manter vivo. Só que isso, inclusive, às vezes oferece risco à vida mais do que você progredir, tá? Então, beleza. Entendido essa parte, vamos falar agora sobre estudo. Uma vez que a gente entende que a gente precisa resistir a essa vontade que vai bloquear a gente no começo, principalmente no começo, tá? Antes de haver essa nova adaptação do seu cérebro, que o nome científico para isso é neuroplasticidade, tá? Como eu falei, não sou neurocientista, não sou psicólogo, não vou ficar entrando nesses termos técnicos, não. Mas, entendido isso, antes de haver a neuroplasticidade do seu cérebro para abarcar essa nova habilidade, esse novo hábito, na verdade, né? De estudar programação, vai ter resistência maior. Resista a ela. Como que você resiste? Repetindo sempre a sua motivação, o motivo para a sua ação. Por que eu estou fazendo isso? De forma racional, tá? Por que eu estou fazendo isso? Tá resistindo. Não estou com vontade de estudar hoje. Está dando uma preguiça danada de estudar hoje. Prefiro ficar vendo reels, né? Vendo shorts no YouTube, por exemplo. Beleza. Então, o que você faz? Por que eu preciso estudar? Porque eu preciso avançar na minha carreira. Porque eu preciso mudar de profissão. Porque eu preciso melhorar minhas habilidades na programação. Então, usa essa motivação, esse motivo para agir, tá? E fica repetindo isso até que essa neuroplasticidade ocorra e você tenha menos resistência. Ok. Vamos para a técnica de estudo agora. Tem uma técnica que a gente começou inicialmente eu simplesmente
mencionei com algumas pessoas que é coisas que eu fazia, né, adaptações de coisas que eu fazia e que tinha dado certo para mim. E aí acabou que ao longo dos anos, e a gente já, enfim, são mais de 45 mil alunos, são vários anos ensinando programação. Ao longo desse tempo, a gente foi repetindo para as pessoas que perguntavam como é que eu estudo, o que é que você usa técnica de estudo e tudo mais. A gente foi repetindo essa técnica e as pessoas que foram aplicando ela de fato conseguiram ter um progresso muito melhor, muito mais rápido na programação, especificamente na programação, tá? E basicamente consiste no seguinte. Primeiro, e aí acho que eu vou até anotar aqui, fica melhor pra gente, né? Técnica de estudo. Vou rodar um pouquinho aqui para botar para você, fica mais visual, né? Então, basicamente consiste em 3 etapas, tá? Para você fazer seu estudo. E aí você, tenho meia hora para estudar hoje. Tudo bem. Nessas meia hora, divide aí o seu tempo para conseguir fazer essas 3 etapas, tá? Ou pelo menos alguma adaptação, não precisa fazer exatamente isso, mas alguma adaptação que, entendendo o princípio, você consiga fazer, tá bom? Então, a primeira etapa é basicamente se você estiver assistindo um curso, por exemplo, tá? Ou lendo um livro, qualquer que seja a sua forma de estudo, mas geralmente você está assistindo um curso, né? Então, assiste a aula sem anotar. Como assim sem anotar? Vou na webcam, né? Deixa eu botar só o anotar para cá. Assiste a aula sem anotar nada, sem anotar, sem tentar fazer junto, sem nada disso, tá? Preferencialmente até em 1x na velocidade 1x ou então 1.25, tá? Não põe muito rápido não. Então, essa primeira vez, qual é o objetivo? Você vai assistir a aula, dependendo de qual seja a aula, tá? Em 1 ou 1.25, por exemplo, sem anotar nada, só prestando atenção na aula, tá? Preste atenção na aula, preste atenção nos conceitos que estão sendo ensinados, até na prática também, preste atenção no que está sendo feito, tudo bem? Sem anotar, sem ficar fazendo observações, sem praticar junto, sem fazer junto, nada disso. Beleza. Uma vez que você fez isso, agora você vai reassistir a mesma aula. A mesma aula. Dessa vez pode ser em 2x, tá? 2x, 3x ou 1 milhão de x, quanto você queira fazer, desde que você consiga, pelo menos, acompanhar o raciocínio. Então, assiste essa mesma aula, pode ser mais rápido, tá? Se você tiver menos tempo, enfim. E dessa vez, agora sim, você vai anotar. Agora sim você vai tentar fazer a mesma coisa no seu código, por exemplo. Agora sim você vai fazer as devidas partes ativas, tá? Ou seja, a primeira parte é uma parte mais passiva, só que prestando atenção. A segunda parte é um estudo um pouco mais ativo. Então, a gente parte do passivo para um pouquinho mais ativo. Então, você está estudando, você está assistindo a mesma aula, mas agora você está anotando, tentando fazer igual. Enfim, você está fazendo esse processo duplo, certo? E depois você vai fazer uma dessas duas coisas. Ou você vai tentar repetir sozinho, sem assistir aula. Então, tentar repetir, vou botar aqui só. Ou você vai tentar adaptar o que foi feito. Certo? Ou seja, primeiro, assiste só, preste atenção nos conceitos para você entender, aprender tudo bonitinho. Depois, assiste novamente e aí você tenta anotar, fazer observação, tentar fazer, se for código mesmo prático, tentar fazer junto do professor, enfim, tudo mais. E depois vem a parte que ela é exclusivamente ativa. Então eu tenho a parte passiva, eu tenho a parte meio ativa, meio passiva, certo? Estou ainda assistindo, mas eu estou tentando repetir, né? Fazer a mesma coisa, fazer observação, anotação, etc. E tem a parte que é exclusivamente ativa. Então, nela, basicamente, eu vou estar tentando refazer o que foi feito. Pode ser até da mesma forma, pode ser de outra forma diferente, mas que atinja o mesmo resultado, tá? Ou então, eu vou tentar pegar uma coisa que foi feita e tentar criar alguma coisa adjacente àquilo, tá? Dar uma adicionada ou mudar a forma como foi feita, tá? Por exemplo, estou estudando como é que faz o sistema de login. Então, primeiro assisti a aula lá, o professor explicou tudo bonitinho, como é que faz, etc. Ok. Depois, eu tentei fazer junto com ele, anotei as observações que eu queria anotar, onde que eu queria anotar, quer seja em papel, um bloco de notas, Notion, enfim, não importa. Depois, eu tentei refazer aquele sistema de login, ou então eu peguei o que eu tinha feito junto da aula, e, por exemplo, vamos supor que o sistema de login estava usando e-mail e senha para fazer o processo de login lá.
que é que eu quero mudar? Vamos mudar aqui para, em vez de eu trabalhar com e-mail e senha, eu vou trabalhar com alguma outra informação adicional, por exemplo. Ou então eu troco de e-mail para trabalhar com o nome de usuário. Ou então eu adiciono um item novo. Então eu vou ter que ter, sei lá, o e-mail, CPF e a senha. Então tento fazer alguma coisinha, tá? Aí vai depender do nível técnico que você tá. Às vezes você não consegue necessariamente adicionar coisa nova, porque você está muito no comecinho. Mas você consegue tentar fazer de uma forma um pouquinho diferente, tentar repetir ou só repetir. Você apaga o que foi feito na aula e você tenta fazer novamente ela, igual, tá? Ah, não consegui, reassiste a aula, tá? Então, é um processo em que, em vez de você assistir uma aula e depois você já passar para outra, você vai ficar naquela aula pelo menos 2 vezes você vai assistir ela, né? Uma vez prestando atenção e outra vez tentando fazer junto. Isso vai fazer com que você aprenda múltiplas e múltiplas vezes mais, tá? E todas as pessoas que fizeram essa técnica e que fazem até hoje essa técnica ou variações dela, né, tiveram um avanço muito mais rápido nos estudos da programação. Embora você possa parar para pensar e ele vai acabar assistindo menos aulas. Então, se ele tem meia hora para estudar, ele só conseguiu, sei lá, assistir uma aula, por exemplo. E outra pessoa que não fez isso daqui, só foi aula assistindo, não vai para a próxima, assistiu 2, 3 aulas, por exemplo, certo? Então, aquela pessoa, ela foi mais aulas, mas esse daqui provavelmente aprendeu muito mais, apesar de ter assistido menos aulas, entende? Então, essa técnica, existem outras, tá? Mas essa daqui, eu queria separar esse vídeo para essa técnica aqui, vai te ajudar muito, muito, muito nos seus estudos de programação. Então, aplica ela na prática, aplica aí uma semana ela e depois me fala o que é que você achou. E se você já usa ela ou usa alguma técnica similar, por exemplo, põe aqui nos comentários e eu vou ler. As outras pessoas que lerem também vão poder se inspirar e aprender um pouco mais sobre isso também. Beleza? Então, espero que eu tenha ajudado você e, como eu falei, esse é apenas um dos vídeos de uma série de vídeos tratando sobre vários itens, não necessariamente técnicos, mas que vão te ajudar enquanto programador. Show? Maravilha, então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. O que é que você está fazendo aqui se ainda não é inscrito, né? Chegou até aqui, já se inscreve e o like é obrigatório, sempre. Beleza? Maravilha, então. Até o próximo vídeo e valeu!